Vamos falar sobre livros únicos que eu amo. Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma lista com alguns livros únicos que eu adoro e eu super indico. Aqui tem um pouco de tudo, desde romance até suspense, então vamos lá porque tem muitas indicações. A primeira indicação é O Massacre da Família Hope. Eu já indiquei esse livro para vocês antes e por mais que eu acho que esse livro tem uma quantidade exorbitante de plot twist, eu gostei bastante da trama. A gente vai conhecer uma jovem cuidadora que vai trabalhar na casa da família Hope, que é uma família que todo mundo conhece na cidade, porque a principal, a pessoa ali, a anfitriã, a pessoa de quem ela vai cuidar, ela foi acusada de matar toda a sua família quando ela tinha 17 anos. Só que agora, com 70 e poucos anos, ninguém conseguiu provar que realmente foi ela, e ela tá precisando de ajuda porque ela tá bem debilitada. E aí a nossa protagonista, ela começa a trabalhar lá e começa a descobrir segredos, né? Porque a mulher acaba contando para ela de uma determinada forma, né, da sua maneira específica de se comunicar, contando para ela o que realmente aconteceu aquela noite, e a gente vai entrando ali numa trama cheia de segredos e revelações, e como eu falei, tem muitos plots, então se você é fã de suspense com muito plot twist, que você tem que ir lendo assim até com um pouco de calma, principalmente ali na reta final, depois da metade, que as coisas começam a fazer mais sentido, a encaixar um pouquinho mais, a gente vai, tipo, é uma quantidade muito grande, e aí eu tinha até que dar uma fechadinha no livro para conseguir ligar os pontos, mas se você gosta desse tipo de coisa, eu acho que vocês vão gostar desse livro. A próxima indicação, e seguindo essa linha de investigação com suspense, eu quero indicar para vocês A Paciente Silenciosa. Esse foi um grande favorito do ano de 2024 e eu gostei bastante, eu li em 2 dias, eu simplesmente devorei a história. A gente vai conhecer a história de um médico que é um psiquiatra e ele começa a trabalhar num hospital psiquiátrico, só que esse hospital é para pessoas que cometeram algum tipo de crime. Então ele vai cuidar principalmente de uma paciente que depois que ela assassinou o marido, ela nunca mais falou nada. Tipo, ela não fala até hoje, tipo assim, passou anos. E aí ele começa a pensar em formas de fazer ela conversar com ele e de fazer com que ela conte o que realmente aconteceu aquele dia. Porque assim, como ela não falou nada, ela foi julgada como culpada. E aí, porque pegaram ela meio que em flagrante ali. E aí ninguém sabe o que realmente aconteceu, o que a motivou, então ele tem meio que esse foco de tentar desvendar esse mistério. E eu realmente não esperava esse plot do final do livro. Algumas coisas dá até pra deduzir, porque eu já tinha lido alguns outros livros antes dele, mas assim, que me lembravam, né, em algumas características, eu quis dizer. Mas o grande plot ali eu não esperava e eu gostei bastante, eu fiquei super imersa na leitura, então acho que vai ser uma leitura bem rápida por aí também. Partindo para 2 livros que eles podem até ser considerados livros mais desconfortáveis de ler. O primeiro é Jantar Secreto, do autor Rafael Montes. Esse livro realmente ele é um livro desconfortável, ele não é um livro para todo mundo. Ele é um livro para maiores de 18 anos e ele vai tratar sobre canibalismo. Eu li esse livro super rápida, eu fiquei super imersa, eu fiquei incomodada em várias cenas, porque ele tem muitas descrições, mas a gente vai conhecer a história de alguns jovens que se mudam para o Rio, eu acho, se eu não estou enganada. Eles se mudam, eles vão passar a morar juntos para poder fazer faculdade, enfim, toda aquela coisa. Eles são melhores amigos desde a infância. Só que, conforme os anos vão passando, a gente vai descobrindo que nem todos eles se deram bem, né, na vida. Eles estão mais endividados, eles estão ralando muito para conseguir um emprego, alguns desistiram da faculdade, outros tentam trabalhar na área, mas não se deram bem, enfim. Eles estão com algumas dificuldades e quando acontece uma situação específica que eles precisam de dinheiro, um deles vem com a ideia de participar de um site que chama Jantar Secreto, onde você pode abrir a porta da sua casa, receber pessoas desconhecidas e oferecer um jantar, né, alguma coisa diferente, com todo um clima diferente. E um deles acaba anunciando esse jantar secreto com carne humana. E aí começa toda a trama, porque eles descobrem que tem muita pessoa interessada nisso e eles precisam encontrar a carne humana. E aí entra todo aquele conflito do que eles estão fazendo, onde eles vão conseguir isso. Só que a gente vai vendo o quanto eles vão ficando imersos nessa situação e o quanto isso prejudica toda a vida deles.
Mas é uma história, assim, perturbadora, mas é muito interessante. Esse livro te faz pensar em um monte de teorias, né? De conspiração, um monte de coisa. E ele faz pensar na sociedade, o quanto a sociedade ela pode ser baixa. E te faz pensar, tipo, se realmente existem pessoas que são desse jeito, né? Como o livro descreve. Enfim, é um livro perturbador, mas é um livro interessantíssimo. É um livro único, assim, incrível. E eu gostei muito do final desse livro. Eu achei muito interessante o plot. Eu realmente não esperava. Seguindo nessa parte mais perturbadora de livros únicos, queria indicar para vocês A Longa Marcha, do autor Stephen King. Esse não é um livro que é muito longo, ele é um livro curto, mas ele é daquele livro que você sabe como vai terminar. Desde o início, o livro te dá essa apresentação de que você sabe o final dos personagens, mas você não quer acreditar. Você não quer acreditar que esse vai ser o final. A gente vai conhecer a história de jovens, realmente assim, adolescentes que participam da Longa Marcha, que são meninos que vão competir nessa longa caminhada que não tem um final. E essa é uma caminhada que não tem como parar. Você não dorme, você come andando, você faz as suas necessidades na sua roupa e você só pode ter 3 advertências, né? Ou seja, se você parar, se você cair, se acontecer alguma coisa, você leva uma advertência e aí você tem algum tempo ali para voltar para essa corrida, para essa caminhada. E a gente vai conhecer esses jovens em busca de um prêmio, de um grande desejo ali que o governador, né, a pessoa que organiza a Longa Marcha, ela vai oferecer ali a realização do seu principal desejo. Então eles podem pedir o que eles quiserem. E a gente vai conhecer a história desses jovens, porque conforme eles vão caminhando, eles vão conversando e a gente vai sabendo um pouquinho mais sobre eles. Só que, se você toma 3 advertências, a pessoa, ela é morta ali mesmo, assim. Tipo uns Jogos Vorazes, sabe? Então, se você curte Jogos Vorazes, muito provavelmente você vai curtir A Longa Marcha. Mas é um livro, assim, fantástico. Ele é um livro curto, eu fiquei super imersa, eu fiquei torcendo pelos personagens e você fica tentando entender o que eles estão fazendo ali, quem que aceita essa loucura, sabe? A que ponto. Eu acho também que é uma boa indicação para quem curte Round 6, né? Que é a série da Netflix, que eu acho que é nessa pegada também, de você cumprir uma regra. E aí você vai ter ali um grande prêmio no final, só que as pessoas são mortas nesse meio caminho, né? Até que ponto a gente tá disposto a fazer alguma coisa para conseguir um desejo, para ser realizado, enfim. E esse é um livro, assim, fantástico e que eu fiquei super imersa. Vamos puxar agora para livros que são um pouco mais leves, como, por exemplo, A Sociedade Super Secreta para Bruxas Rebeldes. Eu gostei bastante desse livro, eu já indiquei aqui para vocês antes. A gente vai conhecer uma jovem bruxa que ela é uma influencer ali, ela grava vídeos para a internet fingindo fazer feitiço, só que na realidade ela é realmente uma bruxa. E aí quando uma família entra em contato com ela pedindo para que ela treine 3 crianças que também são bruxas, ela meio que não acredita ali, ela resolve aceitar e só ir lá para tipo assim, fingir que... contar meio que a mentira, que tipo, ai não, eu gravo vídeos, mas não é verdade, não sou bruxa. Porque até então as bruxas elas vivem escondidas, né? Ninguém pode saber, bruxas em muitos lugares, muitas bruxas em um lugar só, também pode fazer com que a magia fique aumentada e as pessoas descubram que elas são bruxas, enfim, bruxas são caçadas e toda aquela coisa, então elas meio que se escondem ali na sociedade. E ela acaba aceitando esse convite da família para simplesmente chegar lá e falar, olha, eu não sou bruxa de verdade. Só que eles insistem, essa família insiste que ela precisa conhecer as crianças. E quando ela conhece essas crianças, ela descobre que sim, as crianças também são bruxas de verdade. E ela acaba ficando ali na casa para ajudar no treinamento dessas crianças. Só que é claro que a gente vai ter um par amoroso, a gente vai ter toda essa história, essa ligação dela com as crianças, o que torna tudo muito legal. Também o fato dela se conhecer como bruxa, porque até então ela vivia muito isolada, né, de ter medo de ter um relacionamento, de ter amigos e as pessoas descobrirem que ela é uma bruxa e ela, enfim, ser caçada, ser morta, ser julgada, enfim, toda aquela coisa. Então é muito legal, é uma fantasia super leve, é super divertida, tem um romancezinho super gostoso, então é uma leitura bem rápida que eu super indico e as crianças também são uma fofura. O próximo é Minha Melhor Parte. Essa foi a primeira leitura do ano de 2025, foi uma leitura favoritada. A gente vai conhecer a nossa protagonista,
que tem uma deficiência, ela tá numa festa ali de Halloween da melhor amiga dela e ela acaba conhecendo um cara que também tem uma deficiência e eles acabam meio que usando isso para se aproximarem um do outro, né? Os dois são muito bonitos, enfim, eles conseguem fazer piada com aquilo, tal, e aí eles acabam meio que conquistando um ao outro pela carisma e eles têm uma noite ali de romance, uma noite quente de romance. Só que essa noite quente de romance resulta num bebezinho. A protagonista acaba engravidando e ela precisa contar pra esse cara, que ela só viu uma vez na vida, que ela engravidou desse encontro, que não foi proposital, que o cara não tem, tipo assim, obrigação de ficar com ela por causa disso, mas que ela precisa de ajuda, realmente, ela não tem muita rede de apoio, então ela precisa de ajuda do pai e do filho, né, porque, enfim, ela não fez sozinha. E aí ela vai, chega pra esse cara, ela conta e ele fica super empolgado com a ideia de ser pai. Ele aceita muito, assim, ele acolhe ela, ele acolhe a criança, ele quer participar de tudo, quer acompanhar durante os exames, quer tudo que ela precisar, ele quer dar de suporte, enfim, ele é super, assim, fofo com ela. Só que eles resolvem não se envolver mais, porque eles nem se conhecem, assim, sabe? Foi uma noite, eles não sabem nem o sobrenome um do outro, do que um outro gosta, e eles acabam se aproximando como amigos. Então, a construção do relacionamento dos dois é muito legal, porque eles não forçam aquela coisa, aquele relacionamento só porque ela acabou engravidando. Eles realmente criam um laço de amizade muito forte, um laço de respeito. E aí, a partir disso, surge um amor, porque a atração física sempre esteve presente, né? Porque, enfim, eles tiveram uma noite graças à atração física. Mas eles deixam isso de lado num primeiro momento para tentar se conectar, para serem bons pais, apesar de não estarem juntos. Então, essa construção e todo esse carinho é muito legal, é muito gostoso. É uma história que vai tratar sobre maternidade, então é um ponto que eu estou vivendo hoje em dia e por isso até que esse livro foi muito importante para mim nesse começo do ano e eu gostei muito de ler, então fica uma indicação para vocês. Também é um livro leve, também é um livro divertido, os dois protagonistas são muito carismáticos, os diálogos deles também, assim, são muito divertidos, sabe? Você fica torcendo para que eles fiquem juntos, mas ao mesmo tempo a construção da amizade também é muito legal, você não fica vendo que eles estão forçando nada, sabe? Então é uma leitura muito gratificante, é uma leitura muito boa e que eu super indico para vocês. A próxima indicação é Antes de Partir. Esse também foi um livro favoritado quando eu li, eu já não lembro mais o ano que eu li, mas eu gostei demais. A gente vai conhecer a história de uma mulher que tá tentando vencer o luto ali. Ela perdeu o marido dela num acidente de avião, né? Esse avião ainda não foi encontrado e aí se passam alguns anos e ela precisa entender que, enfim, ele partiu realmente, sabe? E aí a gente vai acompanhar toda essa jornada dela tentando enfrentar esse luto e ao mesmo tempo de não ter tido um desfecho da vida, sabe? Só que a gente vai ter mais de um ponto de vista, a gente também vai ter o ponto de vista do marido. E aí é muito interessante porque ao mesmo tempo que ela tá se abrindo para conhecer outras pessoas, a gente tá torcendo para que o marido volte. E aí é muito interessante como esses dois pontos de vista se cruzam lá na frente. Enfim, gente, é um drama, mas é um drama muito bem escrito, é um drama super rápido de ler. Eu já imaginei, conforme eu ia lendo, para que caminho que ia seguir, mas assim, eu achei simplesmente fantástico, eu achei muito sensível, um livro muito sensível, que vai tratar sobre o luto de uma forma muito interessante, de uma forma muito cuidadosa. Então, é mais puxado pro drama, como eu falei pra vocês, mas é um livro, assim, maravilhoso sobre segundas chances, sobre ela se dar uma segunda chance, sobre ela dar uma segunda chance pro amor e ela não se sentir culpada por isso, sabe? Não sentir que ela tá traindo o marido dela, enfim. É uma situação, assim, muito complicada, mas que eu achei que o autor conseguiu trabalhar muito bem, então fica a indicação pra vocês. E a última indicação do dia é Impostora. Eu gosto demais desse livro, apesar de não ter gostado do final. Mas a jornada desse livro foi tão interessante que pra mim superou o final ter sido meio mirabolante demais, sabe? Pro que estava sendo apresentado. Aqui a gente vai conhecer a história de duas escritoras que são amigas desde a faculdade. E uma delas conseguiu atingir o sucesso, tá vendendo todos os seus direitos para Netflix, tá vendendo assim milhões e milhões de cópias, escrevendo loucamente. E a outra publicou um livro que foi um fiasco, ninguém conhece o nome dela. Enfim, ela tem uma certa inveja da amiga que conseguiu atingir todo esse sucesso. Um dia as duas estão juntas e essa amiga que faz sucesso, ela acaba falecendo ali num acidente. E a amiga que
teve o seu livro fracassado, ela resolve roubar um manuscrito da sua amiga que estava ali em cima da mesa, porque elas estavam juntas ali no apartamento da outra, e ela descobre que ela tinha acabado de escrever assim um primeiro rascunho de uma nova história, e ela passa a mão nessa nova história porque ela sabe que essa outra pessoa, ela não tinha mais nenhum outro amigo, ela não tinha ninguém para mostrar esse livro, ela ainda não tinha mostrado para a editora dela, ela tinha simplesmente finalizado naquele dia, sabe, a história. Então ela não tinha backup, não tinha nada, ela meio que rouba essa história e ela publica como se fosse dela, ela dá ali uma repaginada, porque até então era um rascunho, então ela dá uma repaginada ali na história, né, ela acrescenta algumas coisas, tira outras coisas, enfim, ela rouba toda a história da mulher e publica. Só que alguém descobre que isso aconteceu e aí a vida dela vira de cabeça para baixo. E fora o medo que ela tem das pessoas descobrirem, né? Só que a gente começa a ficar com muita raiva dessa protagonista, porque ela é a narradora. E ela traz, assim, umas situações muito frias, muito calculistas, que ela não tinha muito sentimento por essa amiga, sabe? Então, é um livro que vai trazer muita crítica em relação ao mercado editorial. Então, se você gosta de saber essa fofoca literária, eu acho que vocês vão gostar de Impostora. Como eu falei, eu acho o final meio mirabolante demais. Eu fiquei com muita raiva da protagonista, mas ela conseguiu me fazer sentir muitas coisas ao longo do livro, sabe? Me fez parar para refletir muita coisa sobre o mercado editorial, sobre toda essa parte de marketing literário, toda a parte de produção de um livro, do pós, de uma publicação, enfim. É um livro muito interessante, que vai trazer diversas passagens que vai te fazer pensar. Então, se você desconsiderar esse final muito louco, eu acho que pode ser uma boa pedida, eu acho que pode ser uma boa indicação para você que procura um livro assim, uma fofoca. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das indicações de hoje. Eu sei que vocês também amam livros únicos, assim como eu. Eu amo uma boa série, mas tem vezes que a gente não quer entrar num esquema de pirâmide, sabe? Que você lê o primeiro e aí você descobre que tem outros 5, ou que o que era inicialmente era uma duologia, trilogia, de repente já lançou spin-off, já lançou um monte de coisa. Então eu sei que a gente gosta de um livro único de vez em quando, então fica aqui a indicação de uma lista com um pouco de tudo para vocês. Deixa aqui nos comentários a sua indicação também. Se quiser me seguir nas redes sociais, os links vão estar aqui embaixo. Não se esqueçam de curtir e de se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!